Queridos irmãos, que a graça e que a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. É uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor aqui também com os irmãos e poder rever alguns que já não vi há algum tempo. Louvo a Deus por isso e agradeço a oportunidade concedida pelo pastor Daniel, convite que me foi feito, de trazer a mensagem nesse dia especial, Dia do Senhor. E eu os convido então a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 20. Nós vamos fazer a leitura dos primeiros 10 versículos e vamos falar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo nesta manhã. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo, deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Oremos. Santo e amado Deus, esta é a tua santa palavra. E pedimos ao Pai que o teu Santo Espírito a aplique aos corações de cada um dos teus filhos. Ensina-nos, ó Pai, permita que de fato sejamos transformados, edificados, encorajados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sempre falamos sobre a necessidade de pregar o Evangelho. Todo crente, quando é agregado ao povo de Deus, quando se converte, ele é instruído a esse respeito. Você precisa pregar o Evangelho. E o que é pregar o Evangelho? Anunciar o quê? Anunciar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. É anunciar que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi isso que o apóstolo Paulo disse que pregou aos Coríntios. Lá, se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15 e acompanhar, Paulo começa a falar sobre isso. Ele disse que foi isso que ele pregou a esses irmãos. E veja, muitas vezes nós damos bastante ênfase à morte de Cristo pelos nossos pecados. E não damos a mesma ênfase à questão da ressurreição. É importante, irmãos, enfatizar que Jesus ressuscitou. Todos os evangelhos falam sobre isso. Se você analisar Marcos, Mateus, Lucas, João, todos eles falam a respeito desse assunto. E o discípulo a quem Jesus amava aqui, João, ele fala para nós de forma muito profunda, muito interessante, a respeito da ressurreição de Cristo. Eu quero acompanhar com os irmãos nessa manhã alguns destes detalhes do texto e trazer algumas lições para a nossa edificação. E a primeira lição que eu quero destacar, irmãos, é que a ressurreição de Cristo é um fato essencial à fé cristã. Imagine vocês um corpo humano sem ossos. Será que ele pararia de pé? Você já teve a experiência de ver alguém que quebrou um dos membros, um osso da perna ou do braço? Como fica o membro? Sem forças, mole, sem utilidade. É isso que acontece. Assim como um corpo carece do esqueleto, dos ossos, para se manter de pé, assim o cristianismo também necessita da doutrina da ressurreição. Ela é essencial à fé cristã. Porque se não fosse a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, todo o seu trabalho redentor na cruz do Calvário, irmãos, estaria incompleto.
E, consequentemente, o evangelho não terminaria como as boas novas, mas terminaria assim como uma triste notícia. Veja, queridos, a ressurreição de Jesus Cristo é o maior acontecimento na história do mundo. E ela é tão essencial para o cristianismo que ninguém pode se considerar cristão, crente, se negá-la. Ela é afirmada nos principais credos. Se nós observarmos, por exemplo, o credo apostólico, desde o início, lá nos primeiros séculos, afirmava a doutrina da ressurreição. Cremos na ressurreição dos mortos, cremos que Jesus ressuscitou. Cada classe de catecúmeno é ensinado isso. Nos discipulados é ensinado isso, e assim deve ser feito até que Jesus volte. Sem a ressurreição não há fé cristã. Sem a ressurreição não há salvação, não há esperança. O fundamento de toda a nossa esperança está expresso nas palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Diz também no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. E ainda no mesmo Evangelho, se avançarmos alguns capítulos, no capítulo 14, verso 19, Jesus diz: porque eu vivo, vós também vivereis. Essa é a nossa esperança. Hoje fala-se muito em Páscoa, não é? Mas nós celebramos a ceia. Cristo é a nossa Páscoa e institui para nós lembrarmos de tão grande salvação, da maneira como Ele nos transformou, libertou, a ceia. A história da nossa Páscoa, ela não se encerra com um funeral triste, mas com a alegria de um túmulo vazio, onde o nosso Salvador, que comprova que é Deus, triunfou sobre a morte. Esse fato, irmãos, fez a igreja crescer, se desenvolver e se fortalecer ao longo dos séculos e continuará sendo o baluarte da nossa fé, da fé de todos os crentes em todo o mundo. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira alguma foi um acidente, e também de maneira alguma a sua ressurreição é uma surpresa. Ele morreu e ressuscitou, diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 15, segundo as Escrituras. Portanto, estava tudo profetizado, tudo revelado por Deus muito antes nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo escreve assim, no verso 3 e 4 do capítulo 15 de 1 aos Coríntios: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A morte não pôde detê-lo. Meus irmãos, sem a ressurreição, não existiria igreja. Sem a ressurreição, não existiria cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo ainda em 1 Coríntios 15, verso 14, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. O apóstolo Paulo chega a dizer: se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se tudo o que temos é o aqui e agora, então o mundo está certo, aproveite o máximo a vida, é tudo que você tem. Se não cremos na ressurreição. A esperança da vida eterna está baseada na ressurreição de Cristo, no fato de que Ele vive eternamente. O mesmo Cristo que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, há quase 2000 anos atrás, é o mesmo hoje, exaltado à destra do Pai. E assim o será, eternamente. Em 1 Coríntios capítulo 15, texto que eu tenho comentado bastante, porque é o capítulo da Bíblia que mais trata sobre esse assunto, os versos 3 até o 8, o apóstolo Paulo fala para nós que Jesus ressuscitou e foi visto por muitas pessoas que poderiam testemunhar tranquilamente sobre o fato. Aliás, ele chega a dizer que ele foi visto por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, de uma só vez. A maioria destas pessoas, na época que Paulo escreve aos Coríntios, estavam vivas. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha,
Pode perguntar para aquele outro. Oh, mais alguns, tem mais outros ali, estão todos vivos. Você pode perguntar para qualquer um deles a respeito de Cristo, da ressurreição dele. São testemunhas fiéis, fidedignas. A maioria delas, vivas ainda, poderiam tirar a prova de quem quisesse. Não é sem razão que muitos creram. Não é sem razão que a igreja avançou. Muitos foram congregados à igreja neste tempo. Portanto, irmãos, devemos crer na ressurreição. Primeiro, na de Cristo. E depois, na nossa. Como também Paulo, no verso 20 de 1 Coríntios 15 diz. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Agora, Cristo está glorificado. E quando ele voltar, nós também. Aqueles que estiverem mortos, todos que creram no Senhor, ressuscitarão para estar eternamente com ele. Essa é a nossa fé. Meus irmãos, portanto, devemos crer nesta ressurreição. Essa palavra e este ensinamento deveria trazer e deve trazer ao nosso coração consolo, grande alegria, porque vivemos com Cristo. Você hoje pode dizer com fé: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele vivo está. Eu sei com quem estarei quando morrer. Eu sei para onde vou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 18, falando a respeito da nossa ressurreição também, ele disse assim: consolem-se uns aos outros com esta palavra. O fato da ressurreição traz encorajamento e consolo também ao nosso coração. É um fato essencial à fé cristã. Mas não é só isso. Aprendemos também a olhar aqui este texto, alguns outros detalhes, como são abençoados aqueles que mais amam a Cristo. Essa passagem mostra que recebem as maiores bênçãos de Cristo aqueles que mais o amam. Olha só que interessante aqui, o evangelista menciona Maria Madalena aqui, entre as primeiras pessoas que vieram ao sepulcro. Nós não sabemos muitas coisas a respeito dela, porém o que nós sabemos é que ela foi uma mulher a quem Jesus expelira. Jesus expeliu 7 demônios desta mulher. É uma mulher que sofreu nas mãos sujas de Satanás. Uma mulher que, por causa de sua libertação, possuía uma grande gratidão para com o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos, ao que parece, poucos discípulos amaram tanto o Senhor como amou Maria Madalena. Nenhum outro sentiu tanto a intensidade da sua dívida para com ele como essa mulher. Alguém já disse que Maria Madalena foi a última a se retirar de perto da cruz e foi a primeira a dirigir-se ao sepulcro. Portanto, foi a que mais permaneceu diante da cruz e a que mais rapidamente veio ao sepulcro. Essa mulher não descansaria enquanto não fosse até o sepulcro para ver o seu Senhor. Ela procurou ainda quando estava escuro, mesmo não tendo claridade suficiente, lá estava ela indo procurar honrar o Senhor, demonstrar amor ao seu Senhor. Resumindo, ela havia recebido grandes bênçãos, ela amou muito ao Senhor, e ela aqui está se dedicando para demonstrar o quanto ela amava o Senhor. O exemplo de Maria Madalena fornece bastante esclarecimento sobre uma questão interessante para todos nós crentes aqui. Por que muitos daqueles que se declaram crentes fazem tão pouco pelo Salvador que confessam crer? Por quê? Porque muitos crentes fazem, contribuem, falam ou sofrem tão pouco a fim de promover a obra de Cristo, a fim de glorificá-lo neste mundo. Por quê? Essas perguntas, a meu ver, admitem somente uma resposta. Muitos de nós agem assim, porque nos falta o senso de dívida, de dever para com Cristo.
Onde não há senso do pecado, nada se faz para resolvê-lo. Onde existe pouco senso de pecado, meus irmãos, pouco se faz. Mas o homem que está profundamente consciente da sua culpa, da sua corrupção, que está ciente de que, pelos seus méritos, deveria ser lançado imediatamente no inferno. O homem que está ciente de que sem o sangue, sem a intercessão de Cristo, merecia ser condenado eternamente, este que está consciente disso, ele sabe que deve buscar a Cristo, deve pensar mais nas coisas do alto, deve louvar o Senhor pelo seu favor, deve expressar gratidão ao Senhor. Pensando sobre isso, deveríamos, irmãos, orar para que percebamos com mais clareza o quanto somos pecadores, o quanto o pecado é terrível, o quanto a graça é maravilhosa. Somente assim, irmãos, entendendo essas coisas, nós seríamos mais dedicados, nós seríamos mais sensíveis na obra do Senhor, no amor a Cristo, seríamos zelosos, como foi Maria Madalena aqui. Compreenderíamos as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, não na primeira carta, mas agora na segunda, no capítulo 5, versos 14 e 15, ele disse assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você foi salvo por Cristo, para viver para Cristo. Mas não é só isso. Aprendemos também a olhar nesse texto como são diferentes os discípulos. Como os discípulos são diferentes. Essa passagem mostra para a gente aqui uma diferença no comportamento dos discípulos de Cristo. E isso é curiosamente ressaltado aqui na atitude de Pedro e João, quando a Maria Madalena contou a eles que o corpo de Jesus havia sido retirado do sepulcro. Se você observar aí no verso 2 que nós lemos, olha a reação. O texto mostra que ambos correram ao sepulcro. Mas o texto traz um detalhe interessante, né? O discípulo a quem Jesus amava, João, correu mais depressa. Alguns chegam a especular, talvez João fosse mais fortinho, ou aliás, o Pedro fosse mais fortinho, ou fosse mais velho. Certamente João era o mais jovem. E sendo mais jovem, deveria correr um pouco mais rápido mesmo. E ele se apressou e chegou primeiro que Pedro ao sepulcro. E ao chegar ali no sepulcro, ele logo notou que estava vazio. Em seguida, chegou também Pedro. A gente percebe aqui a diferença no comportamento desses dois homens. João, certamente mais gentil, mais moderado, mais cauteloso, talvez mais retraído e mais sensível também. Ele chega, o texto diz que ele abaixou-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Pedro, por outro lado, mais ativo, zeloso, mais intenso, impulsivo, não se satisfez enquanto ele não entrasse no sepulcro e visse com seus próprios olhos que Jesus não estava ali. Esses dois discípulos eram muito próximos de Jesus. Podemos estar certos disso, é verdade. Seus corações, nesse momento crítico aqui, eles estavam repletos de temores, de ansiedade, de esperança também. No entanto, cada um deles se comportou de um jeito diferente, de acordo com as suas próprias características. E o texto traz esse detalhe para nós, e penso que seja para nos ensinar. Por meio desse relato, a gente deve aprender a levar em conta que os discípulos são diferentes. Não julguemos com rigor os nossos irmãos, desprezando-os, porque eles não entendem ou não percebem as coisas exatamente como nós a entendemos, como nós as percebemos, ou porque as coisas não os afeta, não os impressiona, como nos afeta e nos impressiona. Os crentes não são iguais, embora todos amem o mesmo Senhor. Todos tenham os seus nomes escritos no livro da vida.
A igreja de Cristo, irmãos, em sua membresia, tem pessoas com temperamentos, comportamentos parecidos com o de Pedro. Outros parecidos com João. Outros parecidos com Paulo. E outros que a gente não consegue nem decifrar. Mas tem. Mas o fato é que tem lugar para todos no serviço a Cristo. Todos aqueles que amam a Cristo e a sua vinda. Meus irmãos, o importante é que, de fato, os discípulos amam a Cristo. E nós devemos ser gratos por isso e amá-los também. Não só a Cristo, mas aqueles a quem Cristo amou. Além disso, a gente aprende, olhando para esse texto, que pode haver muita ignorância mesmo entre os discípulos de Cristo. Repare como o próprio João relata no verso 9. Ele mesmo e Pedro, seu companheiro, ele diz: ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Isso não te parece estranho? Não soa estranho isso aqui? Estes homens que eram tão próximos de Jesus, dia e noite com Jesus, comiam, dormiam, passavam com Jesus a maior parte do tempo. Por cerca de 3 anos viveram com Jesus, eram os 2, talvez mais importantes apóstolos de Cristo, ouviram do Senhor Jesus falar a respeito da sua ressurreição, da sua obra, em todo o tempo, e não compreenderam. Em muitas ocasiões, o Senhor Jesus havia mostrado a eles que era o Messias, que ressuscitaria dos mortos. Mas apesar disso, os discípulos não entenderam o significado das palavras do Senhor Jesus. Os olhos de Maria e dos discípulos ainda não tinham sido abertos para compreenderem o fato glorioso da ressurreição. O que Maria acreditava aqui nesse momento? Se você olhar para o texto, ela acreditava que alguém havia roubado o corpo do Senhor e levado para algum outro lugar. Ela não tinha, naquele momento, assimilado que Jesus ressuscitou, como ele havia dito tantas vezes para ela. Era comum furto de sepulcros, de cadáveres. Era comum naquela época, não é? No nosso tempo ainda tem, né? Talvez não de cadáver, mas de objetos encontrados ali dentro dos sepulcros. Veja, o que é relatado aqui é algo que a gente ainda, de certa maneira, vê e existia naquela época. Por isso, a compreensão dessa mulher de que levaram o corpo do Senhor para algum lugar. Queridos, nós estamos nas mãos de um Salvador que é misericordioso e é compassivo, que perdoa até essa nossa ignorância de não compreender muitas vezes os seus ensinos, de termos dificuldade em assimilar a sua palavra. Estamos nas mãos de um Salvador misericordioso que se agrada de ver diante dele um coração contrito, e ele esclarece a nossa mente, e ele nos ensina dia a dia. Nós precisamos hoje reconhecer, entender a nossa própria pecaminosidade, a nossa própria culpa. Precisamos entender o ofício de Cristo como nosso Salvador, a necessidade de arrependimento, fé. Entender todas essas coisas é essencial à nossa salvação. E Jesus faz questão de firmar esta verdade no coração dos seus discípulos. Jesus faz questão de ensinar isso a nós hoje, de nos relembrar a respeito disso hoje. Nós, olhando para esse texto, também aprendemos mais algumas lições relevantes a respeito do acontecimento da ressurreição. Alguns outros detalhes que trazem lições que precisamos aprender. E as últimas lições que eu quero destacar é que a pedra foi removida. Você notou aí no relato? A pedra foi removida. Quando vamos examinar os outros evangelhos, e em especial aqui eu cito Marcos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, verso 3, ele registra que Maria e as mulheres estavam preocupadas em como remover a pedra. Muitos estudiosos afirmam que aquela pedra, uma pedra comum como aquela, existia em outros sepulcros também,
era muito pesada, uma força sobrenatural para ter que mover uma pedra daquela. Era necessário pelo menos 20 homens para remover aquela pedra. No entanto, quando Maria e as mulheres dobram a esquina, avistam o sepulcro, elas percebem o quê? Que a pedra já havia sido removida. Por quê? O próprio Deus havia cuidado disso. Por meio de um anjo, o Senhor removeu a pedra. E eu fico pensando aqui, trazendo isso para a nossa vida e buscando aplicar a nós. Irmãos, não adianta ficar inquieto com as coisas que você não pode resolver. Pedras pesadas demais, que você não é capaz de mover. Não adianta ficar sofrendo antecipadamente. Não adianta ficar ansioso, isso será prejudicial. Isso vai minar suas energias, suas forças, e talvez se você passar pela dificuldade pela qual você está ansiando tanto, talvez você já não vai ter mais nem forças para isso. E o melhor e mais correto a fazer é o que então? É exercitar a nossa fé. E esperar no Senhor, esperar em Deus, pois é Ele que tem poder para remover a pedra para nós. Você crê que o Cristo ressurreto pode remover a pedra? Pode remover a pedra aí na sua vida? Eu gosto do poema de Carlos Drummond, vocês devem conhecer, né? Todos, ao longo do ensino médio, a gente escuta isso, né? Eu lembro do ensino médio, faz tempo já. No meio do caminho, tinha uma pedra. No nosso caminho também tinha uma pedra. E uma pedra muito pesada. Uma pedra que não conseguíamos remover. Mas sabe qual a boa notícia? É que Jesus já removeu a pedra para nós. Ele já fez aquilo que nenhum outro poderia fazer. Ele abriu um novo e vivo caminho para nos achegarmos a Deus Pai, pelo seu sangue, pela sua cruz, pela sua ressurreição. Irmãos, a falta de compreensão da palavra de Deus, a falta de foco espiritual, gera em nós preocupação desnecessária e nos faz sofrer por questões pífias. Muitos hoje estão depressivos por questões pequenas, pífias. Eu lembro aos irmãos que o anjo removeu a pedra não porque Jesus precisava disso. Você sabe, Jesus não precisava que aquela pedra fosse removida para que ele ressurgisse, para que ele saísse dali. Mas a pedra precisava ser removida, meus irmãos, para que as mulheres, para que Pedro, para que João pudessem entrar e conferir que Jesus ressuscitou. Às vezes, Cristo vai remover a pedra para que enxerguemos o quão glorioso Ele é. Uma última lição que eu destaco aqui é que o sepulcro não o deteve. Irmãos, é certo que as mulheres deveriam ter prestado mais atenção às palavras de Jesus enquanto esteve com elas, não é? Jesus falou por diversas vezes sobre isso, que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Que ele seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Porém, irmãos, a gente não pode esquecer que os outros discípulos eram iguais. Ou talvez até pior, né? Porque enquanto essas mulheres estavam com Jesus no Calvário, quando ele morreu, e depois, quando ele foi enterrado também, e agora de madrugada, bem cedo, estavam lá as mulheres, diz o texto, ali no túmulo do Senhor, prontas para ungir o seu corpo. Era esse o propósito delas? Onde é que estavam os 11? Onde é que estavam os 11? Eu sei, é bem verdade que Pedro e João, quando foram avisados por elas, o que eles fizeram? Correram em direção ao sepulcro. Foram lá para conferir. Estavam também ansiosos por conferir, por ver. Mas a gente não deve ficar aqui criticando, né? Vamos deixar isso de lado.
Vamos imitar o exemplo belo, o exemplo de amor ao Senhor demonstrado por essas mulheres aqui. Elas que foram as últimas a sair do Calvário e as primeiras a chegarem ao sepulcro. Elas que queriam demonstrar o seu amor pelo Senhor. Que ao ouvir a palavra nesta manhã, o seu coração possa arder, como daqueles outros 2 discípulos no caminho de Emaús. Arder de amor mais e mais por Cristo Jesus. Arder de desejo de conhecê-lo mais e mais pela sua palavra. A pedra foi removida, o sepulcro estava vazio. Tudo isso dava testemunho da ressurreição e da vitória de Cristo Jesus sobre a morte. Meus irmãos, o túmulo não é o fim da nossa existência. A morte não tem a palavra final. O pastor Daniel bem destacou aqui, tragada foi a morte. Nós temos a morte da morte, na morte de Cristo. Tragada foi a morte. Pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. A cruz não é o fim da história. A sexta-feira não é o fim, mas o domingo. O domingo é o triunfo. O domingo é o dia em que Cristo ressuscitou. Essa é a base da nossa fé. Sem ela, tudo é vão. Se você dispor de mais recursos e quiser visitar por aí mundo afora, alguns túmulos de líderes, de nomes que criaram e deram origem a tantas religiões, você pode fazer se quiser. Veja, pode visitar o túmulo de Buda, de Maomé, você pode ir lá e visitar também o de Allan Kardec, vai encontrar lá os restos mortais dele. Joseph Smith, e tantos outros, Ellen G. White, e tantos outros nomes de outras seitas. De seitas. Lá você vai encontrar os restos mortais deles. Mas você pode visitar também o sepulcro de Jesus, o nosso Redentor. E lá você não encontrará nenhum resto mortal. Vai encontrar um sepulcro vazio, porque ele ressuscitou. Que ele está vivo. Isso deve nos estimular. Irmãos, o nosso Senhor levantou vitorioso da sepultura. Ele venceu a morte. E continua sendo o mesmo Senhor bondoso, como foi com seus discípulos naqueles dias. E por essa boa notícia, nós devemos estar muito agradecidos. Jesus segue conosco hoje. A dedicação daquelas mulheres deve de alguma maneira nos estimular hoje. Quero também encerrar dizendo que o Senhor não veio aqui a esse mundo para resolver seus problemas familiares, financeiros e por aí vai. Jesus veio para fazer aquilo que nenhum de nós poderia fazer. Resolver o seu problema com Deus. Pela fé, os seus pecados hoje podem ser depositados aos pés da cruz. E você ser reconciliado com Deus hoje mesmo. Você crê? Nós observamos aqui o quanto esses discípulos amavam Jesus. Em especial, vimos aqui o exemplo dessas mulheres, quanto amavam a Cristo. A pergunta que fica é, e você? O quanto você o ama? Alguns gritam, alguns vibram, alguns brigam. E às vezes fazem até sacrifícios, gastam tempo, gastam recursos pelo seu time de futebol. E não têm a mesma dedicação em seguir a Jesus. Quando você priorizar exercícios espirituais, atividades como estudo da palavra, culto a Deus, você estará demonstrando de forma prática também o quanto ama a Cristo. Eu estou certo de que vocês amam a Cristo. Deixar a casa, o conforto do lar, uma manhã bem cedo para estar aqui. Deixar os afazeres e tantas ocupações para consagrar este dia especial, dia do Senhor, em atividade de culto junto com toda a igreja. É porque vocês amam a Cristo, eu creio nisso. Não creio que vocês vieram aqui para me ver. E também não o pastor Daniel, nem o pastor Lucas, e
Guilherme, e nem aos presbíteros, e apesar de bem afinada o grupo musical aqui, bênção, mas vocês eu tenho certeza que não vieram aqui para vê-los, porque nenhum deles, nenhum de nós, pode fazer nada pela sua salvação, e não merecemos a sua devoção, mas Cristo merece, e Ele está vivo, Ele ressuscitou. Um outro detalhe interessante, agora sim eu encerro, e que João faz questão de destacar agora aqui. Você percebeu que ele disse que foi no primeiro dia da semana? Isso é muito interessante. Ele poderia ter dito, como disse todas as outras vezes, como os outros evangelhos também falam continuamente, que Jesus morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Ele poderia ter escrito aqui que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Mas não. Repare que ele faz questão de dizer que foi no primeiro dia da semana. Ou seja, no domingo, o dia do Senhor. Que a partir dali seria o dia reservado para os crentes se reunirem, cultuarem e recordarem a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto você tem sido zeloso, reflita sobre isso, em guardar, em honrar este dia do Senhor. Que ao ouvir a mensagem nesta manhã, nosso coração se deleite mais no Senhor no seu dia, ame mais o Senhor e deseje a sua vinda. Quando então também ressuscitaremos aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão, e os vivos transformados para o grande encontro com o Senhor nos ares. Amém? Vamos orar. Santo e amado Deus, como é bom, Senhor Deus, podermos nos reunir para cultuar o Senhor. Como é bom saber que o Senhor nos amou e o Senhor se deu por nós. Por meio do Teu Filho, o Senhor nos alcançou e nos fez também Teus filhos e co-herdeiros juntamente com Cristo. Como é bom, Senhor Deus, poder Te servir. Nós que não éramos dignos, não somos, mas pelos méritos de Cristo fomos recebidos, aceitos na Tua santa família. E hoje na Tua santa presença aqui viemos Te cultuar e ouvir a Tua santa instrução. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, naquele primeiro dia da semana, no domingo, dia do Senhor, que hoje relembramos aqui. Com fé, ansiamos também pela Sua vinda, quando então, Senhor, estaremos contigo para sempre. Ó Senhor, que esta fé esteja firme no coração de cada um dos Teus filhos e faça com que, Senhor, o amor, o zelo e a dedicação de cada um dos Teus servos seja ainda maior por Ti. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, é que oramos. Amém.